Quando estudamos sobre as populações negras do Brasil, geralmente nos faltam informações sobre os antepassados africanos e suas culturas. A história desses povos é muito mais antiga do que costumamos imaginar. Ao conhecer a história da África, entendemos por que milhões de pessoas foram presas e trazidas à América em condições desumanas para serem escravizadas. Fica também mais clara a grande proximidade que existe entre nossa cultura e a deles. Um estudo assim nos ajuda a evitar ideias preconceituosas em relação à cultura negra. Um erro muito comum que podemos cometer ao iniciar um estudo sobre o continente africano é o de generalizar as informações que temos a respeito deles. Suas diferenças políticas, sociais, étnicas, econômicas e culturais não permitem de maneira nenhuma as generalizações. Na África existiram grandes impérios e reinos como o Mali e o Congo, bem como pequenas aldeias nas quais viviam pessoas ligadas aos laços de parentescos. Em algumas regiões haviam grupos nômades e comerciantes, agricultores e pastores que percorriam grandes territórios. Como em todos os continentes, a África havia reinos que se expandiam e conquistavam outros reinos. Haviam grandes migrações, viagens realizadas por comerciantes, disputas, enfim, diversos momentos que muitas vezes resultavam em guerra. Na África subsaariana, região ao sul do deserto do Saara, cuja maior parte da população é negra, reunindo diversos grupos étnicos, nessas regiões atualmente existe uma minoria que chamamos de eurodescendentes, isto é, populações cuja origem é europeia. Apenas alguns reinos, impérios e culturas africanas nos contam um pouco da história desses povos que estão normalmente esquecidas. Iremos nesse momento destacar o Reino de Gana. O Reino de Gana ou Império de Gana, como os estudiosos se referem a ele, ficava a muitos quilômetros do atual país que possui o mesmo nome. A área aproximada desse antigo reino corresponde hoje a parte dos territórios da Mauritânia e do Senegal. No passado, essa área era conhecida como Região do Ouro. A capital do Reino de Gana, conhecida como Kubi Salé, era formada por duas cidades. Uma delas era muçulmana com 12 mesquitas e a outra era formada pelo Palácio do Soberano e outras dependências como um bosque sagrado ligado a cultos religiosos. O Império de Mali, um outro império que existia na África entre os séculos XI e XV, ocupou as regiões que eram do Reino de Gana, ampliando o território até o litoral do Oceano Atlântico. A capital, Niani, ficava na fronteira da atual Mali e Guiné. Existem várias tradições orais sobre o Império de Mali. Relatos que no século XI surgiu um pequeno reino chamado Mali. Décadas depois, um reino de outra região lutou contra o rei de Mali e o massacrou e também a seus filhos. Um desses filhos, Sudiata, quando criança, era bastante doente e sofria de paralisia nas pernas. De acordo com a tradição, Sudiata, aos 7 anos, foi curado de forma milagrosa e se tornou respeitado. Por causa da inveja de seu irmão mais velho, foi para outra terra e se tornou chefe militar. Nesse período, recebeu pessoas de Mali, pedindo sua ajuda para lutar contra o rei que oprimia seu povo. Assim, Sudiata foi vingar sua família e recebeu em 1235 os opressores de Mali. Começou, então, um processo de conquista territorial que fez do pequeno reino de Mali um grande império. Por cerca de 200 anos, Mali foi o mais rico governo da África Ocidental, pois tinha muitas minas de ouro e mantinha comércio com regiões distantes. Os reinos de Mali eram chamados de Mansa, palavra que significa imperador. Inicialmente, eram adeptos de religiões tradicionais africanas, que cultuavam forças da natureza e antepassados. Anos depois, entretanto, passaram a receber a influência do islamismo. Assim como o Reino de Gana, práticas religiosas islâmicas precisavam conviver com a religião tradicional, que continuou a ser praticada no dia a dia da população de Mali. O Reino de Mali era dividido em várias regiões administrativas, com um chefe político e outro religioso. Havia ainda outros reinos subordinados que reconheciam a autoridade do Mansa e pagavam impostos. Os portugueses, no século XV, em suas viagens pelo litoral da África, conheceram o Império de Mali. A influência lusitana também colaborou para a decadência da autoridade dos Mansas, pois promovia rivalidades internas. Era uma forma de os portugueses conseguirem benefícios no litoral africano.
Como escravos, por exemplo, muitos chefes locais, em troca de vantagens comerciais com os portugueses, capturavam pessoas para serem escravas dos europeus. O Reino de Abomey. O Reino de Abomey foi chamado e formado no século XVI, na região da atual República de Benin. Ampliou seus territórios, alcançando áreas onde era realizado o tráfico de escravos com os europeus. Assim, Abomey se tornou um grande centro de negociação de escravos no litoral africano. Os reis de Abomey participaram do tráfico de escravos até o século XIX, quando pressões internacionais começaram a questionar a escravidão. Neste período, o reino de Abomey enfraqueceu e o último rei foi deposto. Acabava assim mais um reino africano. O reino Ashanti. Localizado onde atualmente é a República de Gana, no Golfo da Guiné, o chamado Reino Ashanti formou-se antes do século XV. Foi o primeiro local encontrado pelos portugueses em suas viagens. Em 1481, os portugueses iniciaram a construção do Forte de São Jorge, local muito usado para a negociação dos escravos. Construído com pedras e cal, o local era muito forte. Era uma fortaleza que deixava claro aos africanos que os planos dos europeus era conseguir muitos escravos africanos na região. Outros povos da Europa construíram fortes no litoral com os mesmos objetivos. Esse reino permaneceu até o século XIX, quando caiu sob o domínio britânico, assim permanecendo até a sua anexação à recém-formada República de Gana em 1957. O Reino do Congo. O Reino do Congo, que nada tem em comum com o país atual do mesmo nome, tem suas origens no século XIV. Ocupou um território que corresponde às partes de Angola, Cambida, República do Congo, República Democrática do Congo e Gabão. Assim como os outros reinos africanos, o poder do governante era bastante centralizado. O território era formado por províncias, cujo administrador era nomeado pelo rei. O soberano poderia substituí-lo sempre que quisesse. A economia do reino se fundamentava na agricultura e no pastoreio. Eles utilizavam também o ferro para fazer armas como espadas e lanças, e cobre para produzir joias. Diversos produtos eram comercializados. Uma concha marinha servia de moeda. Em 1498, o navegador português Diogo Cão chegou à parte do litoral africano onde ficava o poderoso Reino do Congo. A presença de homens diferentes impressionou a população, que recepcionou os portugueses de forma bastante amistosa. O Manicongo da época demonstrou interesse em manter algum contato com o rei de Portugal, Dom Manuel I. Interessado nas técnicas de conhecimento e armamento dos portugueses, o Manicongo enviou seu embaixador em 1489 para pedir a presença de pessoas que pudessem trazer novos conhecimentos ao reino. Isso incluía até mesmo a presença de missionários. Em contato com os portugueses, o Manicongo pretendia fortalecer ainda mais seus interesses. Em 491, uma igreja católica foi construída. O Manicongo, sua esposa e um dos filhos foram batizados. Seus nomes foram trocados para nomes portugueses. O rei foi chamado Dom João I, sua mulher Leonor e seu filho Afonso. Outro filho se negou a assumir o catolicismo. Na luta para decidir quem seria o próximo rei, Afonso conseguiu a vitória com a ajuda das armas portuguesas. Dom Afonso, novo governante do Reino do Congo, colaborou para a divulgação do catolicismo. Após décadas de acordo, percebeu-se que os portugueses não haviam honrado os compromissos de ensinar muitas novidades técnicas, como a construção de grandes barcos à vela. Entre as novidades trazidas estavam poucas coisas vindas da América, como o cultivo de milho, mandioca, batata doce e amendoim. O rei Afonso governou entre 1506 e 1543. Os reinos africanos, aos poucos, eles foram se desenvolvendo e também chegando-se ao seu fim com a exploração dos europeus. Cada povo, cada história tem os seus representantes, e a África está cheia de histórias relevantes para contribuir com o nosso conhecimento.